A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, aqui para gravar mais um vídeo de mensagem para edificação, amém? Para fortalecimento espiritual. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho. Eu acredito que um vídeo só não vai ser suficiente, mas vamos usar cerca de 30 minutos, pouco mais que isso. Mas eu quero compartilhar um pouquinho da experiência, da pouca experiência que temos com demônios. Amém? Por quê? Porque você pode expulsar demônios. Porque você pode repreender demônio. Você entregou sua vida a Jesus. Você é crente em Cristo Jesus. Você é um servo do Senhor. Não importa que você não tenha cargo nem função na igreja. Eu quero falar que qualquer servo do Senhor é capaz de, em nome de Jesus Cristo, repreender e expulsar qualquer demônio. Eu quero, através desse vídeo, andar em cima de muitas questões e dúvidas e interrogações, não é, que muitos crentes têm a esse respeito. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor evangélico, não é? Pastor evangélico da Igreja Batista Missionária Vida e Paz, do Ministério Resgate, aqui no Ibura, Recife, não é? E estou gravando esse vídeo porque muitos mesmo, nos pedem socorro espiritual para estar repreendendo um demônio, para estar expulsando o demônio das pessoas. E eu quero dizer, eu quero falar que você, em Cristo Jesus, você pode repreender demônios. Amém? Então eu quero dar uma palavra nesse sentido para você adquirir conhecimento também, fortalecimento espiritual. E eu quero compartilhar, amém, também da palavra de Deus e um pouquinho da nossa experiência, para que você possa examinar, entender, compreender e, sobretudo, saber que, em nome de Jesus, você pode expulsar demônios, você pode repreender demônios, tá bom? Muita gente é muito cético em relação a essas coisas, né? Eu ouvi uma vez alguém dizer que a maior mentira do diabo, a maior mentira de Satanás, é dizer que ele não existe, né? E ele existe. Os demônios existem. O reino das trevas existe. E a Bíblia, a palavra de Deus, muito menciona isso, muito fala sobre isso. Amém? Jesus, quando aqui esteve, muito repreendeu demônios, espíritos imundos, espíritos maus. Amém? Eles existem, como existem também os anjos de Deus. Os anjos de Deus que estão a serviço dos santos, a serviço da igreja. Deus deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Também a Bíblia fala dos anjos de Deus que também guerreiam e pelejam as ordens de Deus a nosso respeito. Como também existe toda a oposição satânica, toda a oposição maligna à vontade de Deus na sua vida, para que você não conheça, para que você não ande na vontade de Deus para a sua vida, no plano de Deus para a sua vida. Então nós vivemos verdadeiramente em batalhas espirituais tremendas, viu? De vários níveis e de várias ordens espirituais. Eu vou me deter aqui no nível
de manifestações demoníacas, possessões demoníacas. Porém, as batalhas existem, viu, contra a humanidade e nas sociedades humanas em diversos níveis, tá bom? Em diversos níveis. Glória a Jesus. Os demônios existem sim, são anjos caídos, amém? Satanás, quando pecou nos céus, se rebelando contra Deus, ele conseguiu levar com ele 1/3 dos exércitos celestiais. Esses foram derrotados nos céus e atirados aqui na terra. Isto aconteceu talvez bem antes de Deus ter criado o homem, de Deus ter criado a humanidade, né? Nós vamos encontrar a serpente, o diabo, né, Satanás, lá no jardim do Éden, se utilizando da serpente e deflagrando aí seu ataque à humanidade, ali enganando de forma astuta e sorrateira Eva e Adão, né, cooperando para a queda deles diante de Deus, né? Então, eles existem. Jesus se refere a ele, né? No capítulo 4 de Mateus, Satanás, ele em pessoa foi tentar Jesus lá no deserto. Mateus, capítulo de número 4. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o príncipe mau desse mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Nós vamos ver na Bíblia Jesus muitas e diversas vezes expelir demônios das pessoas, não é? Aqui, glória a Deus, nós vamos ver os apóstolos também repreendendo, expulsando também demônios das pessoas, tá bom? E isso está em toda a Bíblia, isso está em todo o Evangelho de Jesus Cristo, em todo o Novo Testamento, e é uma realidade também no mundo inteiro em nossos dias, tá bom? Não é questão de, isso acontece porque alguém acredita, se você não acreditar isso não acontece. Olha, é como Deus, tá bom? É como Jesus Cristo, você crendo ou não crendo, é uma realidade. Você crendo ou não crendo, eles estão por aí. Amém? Eles estão por aí. A força deles é o pecado. A força deles é o distanciamento do homem do seu Deus. Amém? Mas vamos lá. Vamos entrar então na leitura bíblica para estarmos abordando esse assunto, tá bom? E eu quero começar lendo aqui, primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 18, que diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, destaque aqui o versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda autoridade e poder pertencem a mim, disse Jesus, nos céus e na terra. Ele é quem foi constituído por Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Viu? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá bom? Lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11, está escrito assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, o seu nome é um nome que está acima de todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E nesse nome, diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, queira aqui nessa terra, ainda em vida, ou queira debaixo da terra, ou queira no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, capítulo 16, a partir do verso 17, olha o que está escrito assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Os sinais acompanhavam os discípulos, acompanhavam os apóstolos. Quais sinais? Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, em o nome de Jesus, vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, né? E é onde aqui nós queremos nos deter. Toda autoridade e poder pertence a mim no céu e na terra. Ele diz, portanto, ide. E ele disse, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Uma vez, quando os fariseus e os escribas começaram a dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, Jesus disse que se ele expulsava por Beelzebul, então por quem os seus filhos expulsaria? Mas, se ele estava expulsando demônios pelo dedo de Deus, era sinal de que o reino de Deus era chegado até eles. Aleluia, glória a Jesus. E Jesus, aleluia, ele veio dar início à implantação do seu reino na terra, viu, irmãos? Aleluia, Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, e ele vive e ele reina para todo sempre. Mas ele disse, se eu o faço pelo dedo de Deus, é porque o reino dos céus é chegado entre vós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, então, por que você pode repreender e expulsar demônios? Porque Jesus outorgou essa autoridade. Jesus concedeu poder a todo aquele que crê, a seus discípulos, aos apóstolos e aos seus discípulos, e mais amplamente, melhor aplicando a todo aquele que crê. Não é apenas missionário, não é pastor, não é diácono, qualquer um irmão, e eu quero estar demonstrando isso, qualquer um irmão, um novo decidido, por exemplo, ele
ele tem autoridade outorgada por Jesus Cristo, de, em nome de Jesus, expulsar demônios. Você crê? E a fé é o requisito número 1. A fé nas palavras de Jesus, no que Jesus falou, no que Jesus disse, é o aspecto número 1, primeiro, essencial, para que você possa, em nome de Jesus, repreender os demônios. E aí, eu quero entrar aqui numa experiência. Eu vou estar dando experiências e eu vou estar entrando na palavra, viu? Eu quero dar aqui uma experiência para você ser edificado. Quando novo decidido, viu? Eu estava muito confuso, muito indeciso se realmente queria seguir o caminho, se realmente queria ser um crente de verdade ou não. Eu lembro que eu, novo decidido, eu cocheava muito em 2 pensamentos. Eu lembro que, novo decidido, eu tinha um pé na igreja e outro no mundo. Eu era indeciso, indefinido. Uma parte de mim queria Jesus, mas outra parte de mim dizia que não era o tempo, que não daria para servir a Jesus na minha mocidade. Eu vim para Jesus na minha mocidade, jovem, solteiro. E nós sabemos o quanto é difícil para um jovem solteiro, no tempo que nós vivemos, não é? Ser fiel a Deus e fazer a vontade de Deus. E eu vivia nesse dilema. Então, eu tinha um pé na igreja e outro no mundo. Eu era um crente dividido. E aconteceu que no dia que eu disse a Jesus que não dava para continuar na igreja, que não dava para buscá-lo mais, que eu não tinha condição de ser um servo dele como ele queria, eu disse isso para Jesus: Jesus, não dá para te servir, tu me conheces, sabe? Eu estou parte na igreja e parte no mundo, e eu não tenho condição de te servir. Eu disse para Jesus: deixa eu fazer minha faculdade, deixa eu trabalhar, deixa eu casar, deixa eu organizar minha vida, e quem sabe um dia eu venha te servir. Eu disse isso para Jesus. Mas no dia que eu disse isso, eu passei por uma experiência tremenda, porque eu saí na rua e eu saí chorando. Eu saí chorando porque eu estava tomando uma decisão difícil. E naquele dia eu disse que não ia mais para a igreja, não ia mais servir a Jesus, e isso também, por um lado, me quebrava por dentro, me angustiava por dentro. Mas eu lembro que eu estava tomando essa decisão e saí na rua. Na minha saída, andando pela rua, eu me deparei com uma situação onde uma irmã tinha recebido alta do hospital, estava tomando sol na varanda da casa de um de seus filhos, me viu passar na rua dela, mandou alguém me chamar, e quando eu olhei era essa irmã. Eu me aproximei, conversei um pouco com ela, mas ela estava recebendo, no tempo que eu estava conversando com ela, ela recebeu 2 visitas na sua casa. Não especificamente foram visitar ela, mas foram ver alguém da família dela também ali. E essas 2 pessoas me fizeram passar por uma experiência tremenda, onde eles começaram a caçoar de mim. E eu quero que você preste bastante atenção nesse testemunho, que vai ajudar você a entender, amém? A questão de santidade, a questão de autoridade, tá bom? Para repreender demônios, porque a gente vai discorrer sobre essas coisas, viu? Se esse vídeo não der, que meu tempo aqui é pouco, eu vou gravar um vídeo parte 2, se necessário parte 3, fique atento. E o que aconteceu? Aconteceu que essas 2 pessoas, de alguma forma, quiseram caçoar de mim, escarnecer de mim. Eles começaram a me chamar, a zombar de mim. E aí a irmã, eu lembro que a irmã disse assim: olha,
vai conversar com eles, senão eles não vão parar. Vai ali, conversa com eles, veja o que é que eles querem. Isso eles tinham entrado dentro da casa dela. Então eu entrei. Eu disse: oi, o que foi? E eles olharam para mim e disseram: venha cá, tu é crente, é? Interessante que essa foi a primeira pergunta que eles me fizeram. Tu é crente? E aí, irmãos, eu percebendo que era num ar, num tom de escarnecedor, de zombador, eu tinha saído de casa, como eu disse, dizendo que eu não ia ser mais crente, que eu não ia mais para a igreja, que não dava para eu servir a Jesus. Mas como naquela ocasião eles se reportaram a mim como se zombando do fato de eu ter me convertido, de eu ter aceitado Jesus, ainda que eu era bem novo decidido e estava indeciso, como eu já disse, só porque eu senti que era um ar escarnecedor, eu olhei para eles e eu disse: sou crente sim, e daí? Só por causa da forma que eles perguntaram. E eu disse: eu sou crente sim, e daí? E eles olharam para mim da cabeça aos pés e disseram: desse jeito? Assim que tu é crente? E eu lembro, irmãos, que eu tinha um cabelo comprido, aqui assim, meu cabelo vinha assim, ó, comprido. Só andava de boné, bermudão, sandália de dedo, só gostava de camisa estampada, largona, largada no corpo. E eu tinha acabado de aceitar Jesus, novo decidido. E muita gente passava por mim e não me dava nem a paz do Senhor. Muita gente não me considerava crente. Mas, de fato, você pode... Eu tenho um vídeo aí, nesse canal, que fala da minha conversão. Desmascarando espíritos enganadores, testemunho de conversão. E, de fato, eu tinha aceitado Jesus, tinha decidido estar com Deus. Amém? Mas me vieram, em seguida, pensamentos de que eu não tinha condição de servir a Deus. Porque eu olhava para mim e eu tinha comportamentos e atitudes que não eram dignas de um cristão. Então eu comecei a achar que era melhor eu desistir, que eu não tinha condição de ser um crente verdadeiro. Era esse o meu pensamento. E o que estava me levando a desistir da igreja, desistir de Jesus. Até que nesse dia eu tive essa experiência, quando aqueles dois camaradas disseram: olha, é assim que tu é crente? Eu disse: sou. Assim como? Aí eles olharam para mim e disseram: que igreja você faz parte? Aí eu disse: Igreja Batista Renovada do Bonjim. Igreja Batista Renovada do Bonjim. Aí eles: a tua igreja é muito liberal. Tua igreja é muito liberal. Tua igreja pode jogar bola? Aí eu disse a eles: o que eu saiba, a prática de esportes não é pecado, não. Sim, pode sim jogar bola e ser um crente. A minha igreja não tem problema com isso, não. O pecado não está nisso, não. Eu até disse a eles: o que não pode é idolatria. Idolatrar clubes, jogadores. Mas você praticar esporte por lazer é saudável. Não tem problema nenhum nisso. E aí, eles começaram a me fazer uma série de perguntas. E tudo na tentativa de dizer que eu não era crente. E aí eu, para me sair daquela situação, pensei: poxa, como é que eu vou sair daqui? Aí eu tive uma ideia, eu disse: eu vou falar de Jesus para eles, e quando eu falar de Jesus para eles, aí eles vão enjoar,
eles vão cortar a conversa e eles vão me liberar, eu vou me sair. Foi a minha tática. E eu perguntei a eles: e vocês? Vocês conhecem já Jesus? E aí eles disseram: conhecemos. Aí um deles disse assim: tem um quadro de Jesus na parede lá de casa. Aí eu olhei para eles e disse: ah, tu conheces Jesus pelo quadro que tem lá na parede? Ele disse: é. Aí eu disse: eu vou dizer a vocês quem é Jesus, mas pela sua palavra. Eu disse: olha, e olha que eu não tinha conhecimento não, da palavra não, viu? Eu disse: mas eu vou dizer quem é Jesus pela palavra. E quando eu disse isso, eu notei que toda vez que eu pronunciava o nome de Jesus na minha boca, eu notava tipo um estalo, como um trincar de vidros trincando. Toda vez que eu falava Jesus, eu sentia um ruído como se vidros estivessem trincando. E quando eu disse para ele, pela última vez: eu vou lhe dizer quem é Jesus pela palavra, aí um passou mal. Passou mal, ficou zonzo, e aí pendeu para um lado, pendeu para o outro. Quando levantou-se, foi com as mãos assim, ó, as mãos assim, as duas mãos assim, os dois olhos virados, somente a parte branca da vista, os dois olhos virados, só o branco da vista, com as mãos assim, ele ruivou como se fosse um bicho. Assim mesmo. E cresceu para cima de mim, se levantou como um monstro. Parecia um incrível Hulk, meu irmão. Parecia que ele tinha virado Hulk. E eu, novo decidido, veja só, a situação que eu me encontrava, o jeito que eu saí de casa. Um crente pé dentro, outro fora. Um crente cocheando em dois pensamentos, desmantelado, desconcertado, dizendo para Jesus que não tinha condição de ser crente. Aí me deparei com uma cena dessa, com uma situação dessa. O cabo endemoniou-se na minha frente, parecia o Hulk. Quando eu vi que ele estava endemoniado, que ele rungiu, eu dei um grito e dei uma carreira. O que foi que eu fiz? No meu grito eu disse assim: está amarrado, e corri, disparei dali de medo. Mas eu gritei: está amarrado, quando eu ia correndo. Aí o filho dessa irmã, que a gente estava lá na casa dela, era crente de uma denominação aí evangélica bem tradicional e pentecostal, que também não me dava paz do Senhor. E aí eu gritei por esse irmão: fulano, gritei pelo irmão, no meu susto e na carreira que eu dei. E quando eu gritei pelo irmão, aí eu ouvi uma voz especial, suave, diferente de qualquer outra voz, que disse assim no meu ouvido: o nome é Jesus. O nome é Jesus. E quando aquela voz falou comigo, e eu conheci aquela voz, eu sabia que meu Deus estava falando comigo, eu parei, eu disse: Senhor, tu estás aqui. O nome é Jesus. Eu disse: é para eu resolver? É eu que tenho que resolver isso? E aí eu olhei para trás, eu tinha corrido, de medo. E aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, amados, eu vi que o cidadão que estava endemoniado, ele estava com os dois pés juntados, as duas mãos para trás juntadas, querendo correr e sem poder correr. Ele estava preso, ele estava amarrado.
E aí eu olhei que ele estava querendo fugir, querendo correr. Quando eu parei e olhei para ele teve medo de mim. O demônio, o endemoniado. Não que ele tivesse medo de mim, mas eu creio que ele estava com medo daquele que estava falando comigo, daquele que estava comigo. Aleluia. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está contigo. Deus, ele não te deixa nem te desampara nunca. Não importa como você se encontre, não importa o que você esteja sofrendo, esteja passando, teu Deus é fiel a você, teu Deus é fiel a você e ele está contigo. Ele não te deixa nem te desampara. Aleluia. E aí aquele demônio estava querendo correr. Ele estava, o endemoniado, né? Querendo correr. E eu vi que ele estava amarrado. E eu perguntei, o que ele tem? Por que ele está assim? E aí, aquela voz me respondeu, tu o amarrastes. Eu disse, como que eu amarrei ele? Amarrei ele como? Como é que eu amarrei ele? Aí eu me lembrei que quando eu dei o susto e corri, eu gritei, está amarrado. E corri. Só que ele ficou amarrado mesmo. Botou as mãos para trás, juntou os pés, ficou amarrado os pés e as mãos. E aí quando eu vi que ele estava amarrado e estava com medo de mim, aí eu fui e aquela voz falando comigo. Então aquilo foi me dando uma coragem, irmão, mexia como se uma água dentro de mim, e eu fui ficando corajoso, e aí eu fui até ele, e quando eu ia me aproximando dele, ele olhou para mim, quer dizer, ele não me encarava nos olhos, ele não olhava nos meus olhos, assim como para baixo, ele começou a gritar, à medida que eu me aproximava, ele ficava impaciente, e ele começou a dizer, fala daí, diga logo, daí mesmo o que você tem para dizer. Aí naquela hora, irmão, minha família, eu já vi minha família sofrer muito, irmão, na mão de demônio, na mão de espírito maligno, ruim. Aí naquela hora eu disse, peraí, eu vou dizer, mas não é como você quer não. Aí fui até ele, botei meu dedo assim no nariz dele, eu disse, escute aqui, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, sai dele. Aí ele, puf, caiu. O demônio saiu na hora, o camarada caiu. Que ele caiu, que o demônio havia saído, o companheiro dele dobrou o joelho, levantou a mão e disse, eu aceito esse Jesus. Aí eu olhei para o lado e disse, oxi, Nordeste, viu? E aí, eu olhei para o outro estava meio tonto, sem se lembrar do que tinha passado com ele. E eu disse para o colega dele que estava de joelho aceitando Jesus. Eu disse, diga para o teu amigo aí o que aconteceu. Aí ele disse, olha, eu estou aceitando Jesus, rapaz. O demônio tomou tu aí, o bicho ruim tomou tu aí. O irmão aqui repreendeu, se eu fosse tu, aceitava Jesus também. E aí ele disse, eu também quero Jesus então. Aí os dois aceitaram Jesus. Eu orei pelos dois. E naquele dia, a minha fé, que estava lá embaixo, foi o dia que eu ia saindo da presença de Deus, achando que não era digno, que não tinha condição, que Deus não podia trabalhar na minha vida. Entende? Aí naquele dia, a minha fé foi lá em cima. Eu corri, fui para a igreja de noite. Quando eu cheguei na igreja, tinha um pastor de fora pregando nesse dia. Aleluia. E o pastor, em determinado momento da sua mensagem, disse assim: alegrai-vos.
não porque até mesmo os demônios se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você aceitou Jesus? Teu nome está escrito no livro da vida. Você é conhecido nos céus e você também é conhecido do inferno. Satanás também sabe que você tem dono, que você tem um Senhor da sua vida, que você tem um Salvador da sua vida. E aí, essa foi a minha primeira experiência com demônios. Novo decidido, desmantelado, desconcertado, pensando em desistir, achando que não podia ser servo de Deus. Olha aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Fica no teu lugar, fica firme. Filipenses 1,6: aquele que deu início à boa obra em vós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. É Ele que segura nas tuas mãos. É Ele que disse: toda autoridade pertence a mim no céu e na terra. O poder não é teu não, nem a autoridade não, mas Ele disse: pertence a mim no céu e na terra. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele com você, comigo. É o nome dEle. É o nome dEle que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Então não era medo de mim, mas daquele que estava comigo. E você precisa crer. Jesus é fiel a você e Jesus está com você. Você precisa crer. Eu vou abrir o vídeo parte 2 para dar continuidade a essa mensagem, tá bom? Porque o meu espaço aqui, essas mensagens eu estou gravando com o meu celular, e meu espaço aqui a pouco já está encerrando aqui o meu tempo, amém, para esse momento. Eu vou abrir a parte 2, viu? Acompanhe aí, curta, compartilhe, tá bom? Comente, tá certo? Interaja conosco. Fique na paz do Senhor. Fique atento aí à parte 2. Deus te abençoe.